Boa noite, pessoal! Como estamos? Gente do meu querido Rio Grande do Sul e de outras regiões espalhadas pelo Brasil afora. Seguinte, hoje eu queria responder a questão referente à sociologia. Afinal, o que eu tenho para dizer com relação à sociologia? Assim, a pergunta mesmo seria: qual é a minha verdadeira opinião sobre a sociologia e o profissional sociólogo? Então, vamos começar dizendo que a sociologia ela foca, em resumo, no estudo da sociedade e do ser humano, como ele interage com essa sociedade, mas a sociologia, ela principalmente estuda alguns teóricos que criaram as suas diversas abordagens e teorias sobre a sociedade, como por exemplo Karl Marx, como por exemplo o Durkheim e entre outros o Max Weber, se não estou enganado. Me corrijam aqui caso alguém saiba. Mas tem esses seguintes teóricos e a verdade é que as pessoas se centram muito seu estudo nas teorias desses determinados teóricos, mas não só, também as pessoas acabam estudando a política e outros assuntos. Então é uma ciência que também tem a sua devida abrangência. Agora, com as experiências que eu tive, que eu pude observar nos meios virtuais e também imaginando, vamos dizer assim, criando certas ideias com relação a essa área, posso dizer que muitos profissionais talvez estejam criando utopias exageradas, acabam criando teorias que são, na realidade, nada além de utopias. Porque se você for observar a parte prática, a parte objetiva e a relação com as teorias, avaliando o resultado que elas acarretam numa determinada sociedade, talvez não são os resultados tão lindos e bonitos como parecem que os livros ditam. Porque quando você vai aplicar essas ideias numa sociedade, é muito diferente do que você ficar lendo esses livros e se apaixonar até ficar fanático com as ideias que você está encontrando no livro. Eu só recomendo para profissionais que acabam ficando muito orgulhosos, não só dessa área, como outros, que de repente eles procurem ter uma relação maior entre a teoria e a prática, que eles estudam, que eles sejam pessoas intelectualizadas, mas que eles também não se fechem, não se tranquem apenas em laboratórios, visando ter pesquisas com apenas um grupo específico de pessoas, quando na realidade você vivendo, você viajando, você interagindo com outras culturas, você pode aprender tão ou mais quanto aquele sociólogo que está estudando, está fazendo até um mestrado, um doutorado. E você não pode deixar de encarar a realidade, deixar essa realidade de lado. Eu acho o seguinte, que nesse momento não é necessariamente que o governo está desestimulando uma área como a sociologia. A política, ela é fazer escolhas em detrimento de outras. Então, a gente, cada um tem sua opinião, e se eu perguntasse quais são as matérias mais importantes, cada pessoa talvez responderia matérias diferentes. E eu creio que uma ideia talvez futura, caso não tenha recursos necessários para a nossa educação ou não queira ser investida realmente um bom aporte financeiro,
que a sociologia talvez pudesse ligar junto à filosofia, que ela fosse colocada na filosofia e virasse uma matéria só. Essa seria uma ideia, caso tivesse uma redução de matérias. Mas a filosofia eu costumo defender muito. Eu talvez colocaria hoje como uma quarta disciplina, depois de matemática, português, com literatura em inglês, acho que colocaria a filosofia. Essa é a minha opinião particular, cada um pode ter a sua. E eu não sei até que alcance chegam as pesquisas, se a gente pode chegar num número realmente elevadíssimo de pessoas que respondam e assim pudesse realmente criar um ambiente democrático a ponto de saber o que o povo realmente acha disso, tanto os mais leigos quanto os menos leigos. Então, é o seguinte, eu acho que, como em qualquer área, tem profissionais que eu vou avaliar de maneira mais positiva, outros eu vou avaliar de uma maneira um pouco mais negativa, não vou concordar com a sua conduta profissional e até, de repente, com o que eu estou enxergando na sua profissão hoje. Mas eu creio que a sociologia tem a sua devida importância. Sim, com toda certeza. Eu não quero criar aqui conceitos como se fosse de uma maneira geral, eu pegar isso e generalizar. Eu só tenho que trazer a experiência que eu tive e as avaliações que eu tive com relação às experiências e às fontes, principalmente, que eu tive. Cada um tem as suas fontes. Sempre gosto de lembrar isso. E as minhas fontes atuais são a minha vida, as minhas experiências, que chamam experiências empíricas, as experiências que eu tenho devido às observações perante ao mundo tangível mesmo, alguns livros, enfim, conteúdos que eu pego na internet e o meu próprio pensamento. Assim, ok, eu acho que essa ideia de princípio de pensar uma igualdade entre as pessoas é um pouco vaga e é o que acontece muito em cursos de sociologia, eu acredito, pois as pessoas são simplesmente diferentes. Você não pode cobrar que todas as pessoas tenham uma mesma capacidade de memória, que todas as pessoas sejam iguais nos seus resultados. A igualdade, a meu ver, ela tem que partir no princípio de dar chances iguais para as pessoas. Incentivar para que elas se tornem iguais também aos resultados. Mas não exagerar. Ver o que realmente é possível, por exemplo, um aluno produzir. Se desvincular realmente de utopias. Eu acho que eu deixei mais ou menos claro a minha opinião. E o profissional sociólogo é um profissional que pode trabalhar na pesquisa, pode trabalhar como professor. Eu, inclusive, defendo uma causa que coloque salários equivalentes para todos os professores das licenciaturas, professores de ensino médio, ensino fundamental, das matérias básicas da vida que são cobradas no Enem. Eu queria que tivesse um piso de 3 mil para todos os professores do Brasil e que tivesse um teto até uns 15 mil reais, para mais, para aqueles que dão aula até mesmo só no ensino médio. Mas eu sei que talvez isso não é possível hoje e eu queria fazer um outro alerta, que os sociólogos talvez estudassem também um pouco de leis e interpretassem essas leis e não ficassem só nas teorias sociológicas. Porque eu não sei se talvez seja uma impressão errada minha, mas eu vejo que muitos desses profissionais, eles não estudam
as leis. Eu sei que é muito complicado estudar as leis, não é algo fácil, até pelo seu contingente enorme de decretos que hoje tem no país. São mais de 2.000, se eu não estou enganado. Mas é importante, pelo menos, entender um básico. Talvez não é o que está cobrado ali na profissão, nos critérios básicos da profissão, mas eu considero importante. Não só para esse tipo de professor e cientista, mas como para os outros também. Então, é isso. Talvez eu deixe uma escrita aqui e confesso que eu ainda continuo achando que eu sou melhor na escrita. Mas vamos fazendo o que a gente pode aqui nessa rede social. Agradeço se você chegou até o final, teve paciência por mais esse vídeo produzido aqui na rede chamada YouTube. Que eu cada vez me impressiono mais e gosto muito mais hoje do que todas as outras. Abraço.